Nem tudo que parece ser o é. Deputados e senadores reclamam que há muita interferência do STF nas suas ações. Essa semana protocolaram, uma PEC que dá poder para revogação dos atos, né, do STF por parte do poder legislativo. A pergunta que não quer calar é: e como é que fica a harmonia entre os poderes? Bom, que existe, de fato, uma excessiva interferência do STF nos outros poderes, tudo bem, é verdade. Mas a pergunta que também não quer calar: será que o poder legislativo do nosso país tem capacidade real de questionar alguma coisa? É o que nós vamos conversar agora, aqui, no X da questão. Muito bem, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal, ao Falando de História. Eu sou Noé Gomes e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo mesmo de coração. Quero agradecer, aos mais de 18 mil inscritos no canal. Nós já chegamos a uma marca muito importante, uma marca histórica para nós. E estamos aí, né? Vamos aí, quem sabe até o final do ano, rumo aos 20 mil. Porque agora nós já temos só 2 mil para chegar a 20 mil. Então vamos tentar chegar a 20 mil até o final do ano aí. Vamos fazer esse desafio aí, né? Estamos aí no mês 10. E no mês 10, gente, nós temos algumas mudanças no nosso canal. Hoje, nessa semana, a gente também vai ter uma mudança, tá? Por quê? Porque assim, né? Eu até coloquei ali um bannerzinho na nossa comunidade, se você puder dar uma olhadinha depois lá, olha lá com carinho. Nós temos, né, na segunda-feira, o dia do Isso Também é História. Porém, né, e daí na quarta-feira o X da questão. Porém, diante de alguns comentários, eu achei importante, e eu fiz um editorial a respeito, inclusive, que também está lá na aba comunidade, ou também, se você quiser, conferir ele lá no nosso blog, falando-história.blogspot.com.br. Você também tem, né, o nosso blog lá, tem lá o texto na íntegra também do nosso editorial. E esse editorial falava, né, a respeito da questão de uma PEC proposta aí pela bancada ruralista, pela bancada da bala, pela bancada bolsonarista, que prevê, né, uma interferência do poder executivo e legislativo em decisões, né, do poder judiciário através do STF, por exemplo. E a gente precisa falar sobre isso, né? Nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Por que eu falei que nem tudo que parece o é? Eu acho que realmente existe muitas pavonices. Nós temos muitos ministros que aparecem demais na mídia. Tudo isso aí eu não vou nem entrar no mérito. Acho que tem razão aí quando se fala a respeito disso. Eu não vou entrar nisso. Acho que tudo bem, beleza. Tem defeitos o Poder Judiciário brasileiro? Inúmeros. O nosso Poder Judiciário é um poder extremamente burocrático, demorado, às vezes pratica muita injustiça, né? Em vez de justiça, e nós temos que falar sobre isso. E não tem problema nenhum, assim, de nós questionarmos, né, como se está a estrutura da judicial brasileira. O mesmo vale para os nossos poderes executivo e legislativo, independente também de esfera, porque pode ser tanto se aplica isso na esfera municipal, como na esfera estadual e na esfera federal. Né? Nós temos também, por exemplo, um poder legislativo onde nós temos uma má formação por parte de uma boa parte dos nossos parlamentares. E eu estou falando entre
vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. Nós temos gente que não tem qualificação para a ocupação do cargo de deputado, ou deputada, senador ou senadora, né? E que estão lá, né? Porque a escolha popular os elegeu, né? E assim como também para o cargo de presidência da República, aliás, eu digo, né? Como eu falei durante os 4 anos do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro, né, de fato, né, ficou 4 anos com a cadeira vaga e me parece que continua a cadeira vaga. E diante disto, né, gente, nós temos que entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma divisão tripartite do poder. O que é uma divisão tripartite do poder? O que é isto? Nós temos, né, uma concepção de um poder dividido em três segmentos, exatamente para que ele não se torne um poder absolutista. Você lembra daquele negócio chamado absolutismo que você estudava lá acho que não sei se é conteúdo, né, de sétimo ano por aí, né? Hoje, antigamente era a sétima série por aí, a gente estudava isso, né? Pois é, aquele negócio de absolutismo. Você lembra? O que é o absolutismo? É a concentração do poder na mão do rei. Né? O rei ficou, né? Depois do fim do feudalismo, enfim, o rei voltou a ter o poder nas mãos, concentrado tudo nele. Ele que mandava, ele que decidia. E, né? Nós mudamos isso, né? Nós rompemos com isso. E como é que se deu isso? Se deu com um negócio chamado Revolução Francesa. Na Revolução Francesa se dividiu, né, as representações, né, pelos estados, né, o primeiro, o segundo, né, o terceiro estado, né, e aí se dividiu lá, né, em segmentos no parlamento lá, representando as pessoas. E hoje na nossa Constituição Federal, né, e aí lá no período um pouco anterior à Revolução Francesa, nós vamos ter um Montesquieu, que é um filósofo importantíssimo, que vai teorizar essa questão de três poderes, né, paralelos, independentes e que atuem, né, segundo inclusive também consta na nossa Constituição Federal, atuem de forma harmônica. Três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Três poderes. E por isso que existe em Brasília a Praça dos Três Poderes, porque lá tem, né, a representação dos três poderes. Tá lá, né, o STF, o Congresso Nacional. Congresso Nacional, né, que é formado pela junção de duas casas legislativas. O Congresso Nacional, as duas casas, tá? No caso, o Senado, que representa os estados, e a Câmara dos Deputados, que representam, né, os cidadãos, né, por um número X de deputados que representam as populações, né, na, na, na Câmara Federal, certo? E nós temos, né, também a sede do poder, né, do Poder Executivo, onde também nós vamos encontrar, né, então a sede onde fica o presidente da República, ok? Muito bem. Diante disso tudo, importante entender que cada um desses três tem uma função. O poder executivo é aquele que executa, é aquele que faz. Ele executa, por exemplo, o orçamento que é votado todo ano. Todo ano é votado o orçamento do próximo ano. E esse orçamento, quem decide o que vai ser feito com o dinheiro é o Congresso, né, no caso. E passa primeiro para a Câmara e depois é aprovado no Senado, certo? Então, nós temos, né, nós temos um sistema bicameral, tá? Chama-se. Mas enfim. Diante disto, o poder legislativo, ele fiscaliza, tá? Ele pode fiscalizar uma entidade pública, em dado momento, ele pode questionar, enfim. Ele cria leis, ele cria legislação, e ele trabalha, né, quando ele vai fazer uma lei, por exemplo, ele não pode fazer uma lei que fere o que chamamos de Constituição.
Porque a Constituição, as pessoas acham que é uma lei, e a Constituição não é lei. A Constituição é um documento balizador para as leis do Brasil. Ele que diz o que está certo, o que está errado, no sentido que eu não posso fazer uma lei que fere, que seja contra a Constituição Federal. Então, o deputado, ele tem o regimento interno, ele não pode ferir esse regimento interno, ele tem uma série de instrumentos jurídicos, legais, que dão parâmetro para o trabalho dele. Né? Por quê? Porque a gente não pode fazer as coisas só da nossa vontade, a gente tem um regramento. E nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, né, nós temos o STF, né, nós temos o STJ, nós temos também os estados com seus os poderes judiciários de cada estado, e nisso aí também se divide nas comarcas, que são as regiões, por exemplo, aqui no Brasil aqui é comarca, acho que todo o Brasil acho que é comarca, né? E nós temos aí, né, o poder judiciário, né, nas duas esferas, atuando também, né, embora não tenha representantes na esfera municipal, mas atuando também nos municípios, né, nós temos, né, o poder judiciário no Brasil todo. Como nós temos, né, o poder executivo no Brasil todo, porque nós temos prefeitos, nós temos governadores e nós temos o presidente. Certo? Muito bem. Esse é o processo da nossa Constituição, é o que está lá. Nós temos três poderes. E por que nós temos três poderes? Porque precisamos, né, confabular um com o outro. Não é uma coisa que é ditatorial, que é alguém que saiu da cabeça do Noé e vai resolver e acabou. Não, não é assim. O projeto da PEC, tá? E aí agora nós estamos de 11 minutos. Né? Assim, as pessoas vão prestar atenção nisso aqui, mas eu vou tentar aqui argumentar. Gente, aquele projeto que está sendo levantado, né, por grupos da bancada ruralista, da bancada da bala, da bancada evangélica e da bancada bolsonarista, que é o porta-voz deles, é o que eles dizem que o STF intervém demais nas ações do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Tudo bem, existem excessos? Existem. Existem ministros pavões? Existem. O STF é santo? Não. Mas ele tem uma razão de existir. E qual é a função do STF? Salvaguardar a Constituição Federal. O STF não seria para julgar qualquer ação. O STF é para julgar as ações que estão ou não de acordo com a Constituição Federal. Por isso que existe uma outra corte chamada STJ, que é aquela instância que quando, né, nós temos quatro instâncias, né, no Brasil, quando ele vai para a última instância, que é o STF, ou atualmente, né, o STF ele julga e aí o que ele julgar acabou, não tem mais chance de recorrer. As outras todas se recorrem. Entenderam? Por quê? Porque o STF, né, infelizmente hoje no Brasil, o certo, a meu ver, é que isso teria que ficar só no STJ. Mas algumas ações vão passando, né, do STJ para o STF. O STF deveria ter só ações que fossem mais do Estado mesmo, das relações estatais, e não de pessoas. Mas acaba o STF fazendo esse papel, julgando, né, fazendo. Você veja aquele caso do ato do dia 8. Nós temos o STF, inclusive, fazendo inquérito. Né? Enfim, tá? A função do STF é salvaguardar a Constituição Federal, é defender a Constituição Federal e julgar e fazer com que a justiça seja executada dentro dos parâmetros da Constituição Federal. É essa a função. O Poder Executivo executa as leis, executa as obras e tudo mais. O o Poder Legislativo fiscaliza e realiza as alterações nas leis, na própria Constituição, né? Ele pode fazer uma PEC, como é o caso que eles propõem, ou também pode ser também, né, que eles criem novas leis, né? Ou novos códigos, enfim. Gente, diante disso tudo,
O que os bolsonaristas querem, que a bancada da bala quer, que a bancada evangélica quer, é tumultuar a situação. Eles querem fazer com que eles tenham os plenos poderes que eles dizem que o STF tem. Mas o STF tem os plenos poderes que eles têm porque ele é a instância julgadora. Então, o poder julgador ele vai avaliar se a ação, né, através do Ministério Público, se a ação dos outros entes está de acordo. E se essa ação está de desacordo, ela tem que, né, através dos parâmetros legais, é até errado condenar o Estado, porque o Estado às vezes comete crimes. Aliás, eu me lembro que tinha uma diretora que dizia que o Estado era o primeiro a fazer as leis, mas é o último, né, a cumprir elas, porque muitas vezes ele é o primeiro a descumprir as regras que ele mesmo cria. Então a gente tem essa instância. Né? Ah, é porque não estamos contentes com a decisão da Rosa Weber sobre a questão do aborto. Eu também não estou contente. Mas então se busque fazer um protesto, se busque conversar e se busque também, quem sabe, até fazer um plebiscito a respeito. Por que não se fez um plebiscito a respeito? Porque esse pessoal quer tumultuar a coisa. Porque se de fato nós fizéssemos um plebiscito e aí fosse o voto popular decidindo uma coisa, tudo bem, você respeita a decisão das urnas. Eu, particularmente, sou contra o aborto, mas essa é uma opção minha. E eu acho que a gente tem que decidir isso em plebiscito, não ser uma decisão do Supremo Tribunal. A favor ou contra? Estou aqui, né? Eu acho que isso deveria, de repente, ser uma decisão popular. E ver se eles querem fazer isso. Eles não querem fazer isso, eles querem tumultuar. Por quê? Porque nós temos hoje um Congresso feito de gente que não sabe metade disso que eu falei aqui. Se perguntar sobre Montesquieu para alguns, eles vão achar que é o Pequeno Príncipe. Tá? Aquele exemplo daquele cidadão, daquele advogado lá no STF, é um exemplo típico da ignorância daqueles que estão de terno e gravata lá, ganhando um rico salário, uma gorda remuneração, mas que não estudam para atuarem naquele ambiente. Essa é a realidade. Eu fiz um editorial aqui, as pessoas não estão entendendo, né? Uma coisa é a gente criticar as ações do STF. Vamos criticar. Agora, defender que haja interferência nas ações do STF, porque o STF intervém nos outros, aí também não dá. O STF tem interferências, como no caso da pandemia e outros, porque os representantes, os agentes dos poderes do executivo e do legislativo não estão executando, não estão desempenhando as suas ações. E aí a gente, se alguém não faz, alguém vai fazer. O STF assumiu esse poder, esse papel. Está errado? No tocante, sim. Mas se não fosse o STF intervir, a gente teria não só, né, não teríamos, teríamos uma marca muito maior do que 700 mil mortos pela pandemia. Poderíamos ter, quem sabe, 1 milhão, 2 milhões de mortos. Mas se não fosse o STF intervindo, a gente, né, nós teríamos, né, mais perdas lamentáveis. Então, essa situação, o grande problema e o X da questão de tudo isso é que essas bancadas estão criando um tumulto e um caos e instabilidade jurídica que eu acho que o Brasil não precisa. O que resta saber é o seguinte: é se nós vamos ter de fato a atuação de Lula como presidente. Será que o Lula vai tomar uma posição que seja digna de dizer que é uma posição do estadista que ele tanto se avoca, né, a ser? Pois é, está na hora agora do Mandela dos Trópicos do Sul, o Mandela brasileiro, tomar uma decisão. E aí, gente, nós temos um problema, porque nós temos um Congresso, que é a junção da Câmara e do Senado, que não tem muita legitimidade popular, porque nas suas ações são as suas ações e todo mundo sabe quais os desvios dessas duas câmaras, a qual nós não podemos defender as suas decisões, pelo contrário, mas a aperfeiçoar elas. E daí nós temos uma situação que, se o Poder Judiciário tem muitos problemas, é leniente, é devagar, ele tem muitos problemas, nós temos que resolver os problemas através da legislação.
E quem tem que fazer a legislação são os deputados e os senadores, que não fazem, muitos, porque não querem fazer, porque querem ganhar dinheiro, porque querem ganhar vantagens. Essa situação. E nós temos a desmoralização da presidência da República, seja com Lula ou com Bolsonaro, e até mesmo com Temer e, por que não, com Dilma Rousseff. Nos últimos anos, talvez o último presidente que nós tivemos que respeitou de fato a instituição presidencial foi Itamar Franco. Olha quantos anos atrás. Então, nós precisamos dizer que existe uma crise de representação nos três poderes. E aí, um dos poderes tem que interferir nos outros para manter uma aparência de equilíbrio. Agora, tem uma outra questão. Existe um quarto poder, que é o agente fiscalizador. E qual é esse quarto poder? O poder do Ministério Público. E o que o Ministério Público tem feito hoje na sua representação máxima? O seu Procurador-Geral da República, ser engavetador, ser aquele que favorece o presidente no momento. Mas estes que estão aí defendendo com unhas e dentes esta PEC absurda não comentam, porque não é dos seus interesses. Como também é importante de salientar, sim, é importante salientar uma outra coisa, muito importante. O Ministério Público tem que começar a agir como Ministério Público, fiscalizando os entes, porque me parece que o Ministério Público não está fazendo sua função também. Então nós temos uma paralisia de todos os entes. E diante dessa paralisia, nós temos um problema a ser resolvido. E quem poderia ser o agente para unir o Brasil para resolver esses problemas? O presidente da República. Mas o nosso presidente da República, que está se recuperando de uma cirurgia, quando não está em cirurgia, está onde? Tentando resolver os problemas do mundo lá fora e se omitindo com os problemas aqui de dentro. Esta que é a realidade. E aí a gente precisa dizer isso e dizer que está na hora de Lula tomar uma atitude que ele pode tomar e vai ter que ter coragem, porque ele pode ser engolido por outros entes. E talvez a solução de entregar-se mais ao centrão corroa mais ainda o seu governo, e não só o seu governo, mas também a democracia, que tantos petistas avocam admirar. Será que admiram tanto assim a democracia? Ou admiram muito mais, né, o seu amor a Lula do que ao Brasil, ao regime democrático, à cidadania? Fica a reflexão.